em fevereiro, assim, antes de março, com certeza, porque eu falei para ela, assim, me dá um tempinho. Aí ela falou, não, só em março, abril. Aí chegou no feriado do dia 21 de abril, ela falou assim, queria que você falasse no Dia das Mães. Eu falei, ai, meu Deus. No Dia das Mães, porque eu queria que fosse uma mãe que falasse. Mas o tema ela tinha me dado lá no começo do ano, mas aí agora eu falei assim, mas fiquei meio assim, eu falei, será que eu falo a mesma coisa? Mas aí, antes de confirmar para ela mesma que eu podia vir hoje para falar, não tinha nenhum problema, eu fui pensando a respeito, aí os versículos foram vindo, e o Senhor foi confirmando mesmo que era sobre força. Aí, assim, para fechar com chave de ouro, o Senhor deu a semana passada para mim, como aplicação prática do tema. Né? Começou segunda-feira já levando o Gabriel para o pronto-socorro, logo de manhã, não podendo ir trabalhar, o Gabriel não podendo passar a semana na escolinha normal, tendo que ficar com a minha mãe. A semana no trabalho, assim, super difícil, super pesada. Eu, há muito tempo que eu não ficava tão mal com uma gripe. Mas eu falei, tudo bem, estou aqui, estou melhor, meu filho está, graças a Deus, melhor. E tudo isso, por quê? Porque eu sou forte? Não. Sou fraca, mas eu tenho um Deus forte. E os 2 versículos que mais falaram assim no meu ouvido, em especial essa semana, são 2 que a gente conhece de cor, que é tudo posso naquele que me fortalece, em Filipenses, né? E o versículo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, que é no finalzinho do 2 Coríntios 12:10, que é justamente no contexto onde Paulo ganha o espinho na carne. E aí, lendo os comentários da Bíblia, né, da Bíblia comentada embaixo, assim, estava falando que Paulo ele considerou, ele tomou aquele espinho como uma solução e não um problema. Por quê? Não. Como uma solução e não um problema, né? Por quê? Porque aquilo o aproximou mais de Deus, aquilo fez ser mais dependente de Deus. O espinho, dia a dia, ia matando um pouquinho aquele eu de Paulo, né? E, na verdade, é isso que esses 2 versículos falam para a gente, que é o que o Senhor fala para a gente através desses 2 versículos. Quando a gente deixa o nosso eu de lado, quando a gente permite se esvaziar e se encher do Senhor Jesus, é quando Ele realmente age, quando Ele toma conta, quando Ele soluciona os nossos problemas, né? Mas hoje é Dia das Mães, e aí eu quis fazer uma releitura desses 2 versículos sobre um prisma materno. Eu tenho mães aqui muito mais experientes do que eu. Só o meu 3º Dia das Mães. Só tenho um filho. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer com certeza que essa dia de força, fraqueza, nunca se fez tão forte na minha vida como a partir do momento que eu me tornei mãe. Né? Porque a gente é tão fraca, mas aí, proporcionalmente, a gente também é tão forte. E aí a gente percebe de onde vem essa força. A gente percebe, a gente toma conhecimento assim do real significado daquela expressão que toda mãe é uma leoa. Mas a gente tem o privilégio de saber que a gente é sim uma leoa, mas de onde vem essa força? Não vem de qualquer lugar, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É Ele que põe essa força em nós, é Ele que nos capacita dia a dia. Quanto mais fracas nós somos, mais fortes nós somos também. Por eles, mas, principalmente, no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Porque sem Ele a gente não é nada. E quando a gente permite, quando a gente se permite entender isso realmente, entender essa fraqueza, é que a gente se torna, então, forte. O deixar o eu de lado quando a gente é mãe é uma coisa meio instintiva. Acho que a gente se torna mãe, a gente já coloca o nosso eu um pouquinho de lado. E eu acho que é aí que está o nosso maior tesouro, porque a gente justamente se esvazia tão instintivamente que é quando o Senhor nos preenche também de uma forma tão abundante. E aí a gente consegue, passo a passo, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todos os novos que aparecem na nossa vida, na minha em especial, porque realmente, por mais que eu esteja cercada de experiência, minha mãe, minha avó, amigas queridas que são super mães,
Mas a minha experiência, né, tem que ser, a experiência tem que ser nossa, para que a gente possa vivenciar isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa experimentar realmente se colocar nos pés do Senhor, se abrir para que o Senhor possa falar para a gente, para que o Senhor possa mover na nossa vida e não sermos só nós. Porque a gente tem, não só como mãe, mas nós, pessoas, às vezes a gente tem a tendência de querer, inclusive, ajudar o Senhor, né? Falei, tudo bem, Senhor, o Senhor faz, mas eu vou dar uma ajudinha, porque, afinal de contas, o Criador do universo precisa de mim, né? Então, eu vou dar uma ajudinha, porque, de repente, não vai sair tudo certinho, não vai fazer como eu quero. Ops, mas é como eu quero. É justamente aí que está o ponto. Não é como eu quero, é como o Senhor quer, é como o Senhor tem para mim. E para o meu filho, e para a minha família. Mas um dos pontos mais difíceis, né, disso tudo, e olha que eu nem passei por muita coisa ainda com o Gabriel, mas é justamente a gente saber que, do mesmo modo como o Senhor nos permite essas fraquezas, essas dificuldades, esses intempéries, para que a gente possa se derramar aos pés dele e amadurecer, e poder olhar para ele e dizer, como Jó disse, com a mesma convicção, antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. A gente precisa, como mãe, é difícil, deixar que os nossos filhos experimentem essas fraquezas, deixar que os nossos filhos possam conhecer essa força, a força do nosso Deus. E é difícil a gente ver o nosso filho doente, quanto mais a gente vê o nosso filho num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, né? E a gente tem que fazer o quê? A gente vai orar, a gente vai estar com ele, a gente vai orar com eles e por eles. Mas a gente tem que permitir que o Senhor haja na vida deles, para que eles experimentem essas fraquezas e, ao mesmo tempo, experimentem a força do Senhor Jesus, a força do Deus que é meu, mas que eu quero que seja dele também. E há de ser, né? Eu acho que uma das nossas orações como mãe é que os nossos filhos possam olhar para o Senhor e dizer que Ele é o meu Senhor e não só o meu Salvador. De olhar para o Senhor e dizer, hoje eu te conheço não só de ouvir, mas porque os meus olhos te veem. Essa é uma oração de mãe, eu creio nisso. Apesar do meu pouco tempo de experiência, mas eu acho que é uma das minhas orações para o meu filho, e eu creio que seja de todas as mães que estão aqui também. Eu acho que é a parte mais difícil, a gente permitir que os nossos filhos cresçam por eles mesmos. A gente dá a direção, a gente dá os princípios, a gente mostra quem é o Senhor, mas eles têm que experimentar. Isso é plano de Deus para a vida deles e é plano de Deus para a nossa vida. É plano de Deus para o crescimento nosso como filhas dele e como mães. E aí eu pergunto, por que o nosso amor é tão grande? Que a base da nossa força é o amor de Deus. É o amor de Deus por mim, pelo meu filho, pela minha família, por nós. Então, não tem como a gente não ser forte, porque dando o que é de mais precioso, que é o amor, ele próprio, que é o amor. E é por isso que eu consigo, por mais que venha na minha mente, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai? Por quê? Porque Deus é comigo. Eu não consigo. Eu sozinha, não. Já tenho certeza disso. Mas em Deus, por Deus, e para Ele, eu consigo. E isso a gente também chama de fé, né? É fé num Deus poderoso, num Deus grandioso, num Deus extremamente amoroso. Se eu tive alguma dúvida durante toda essa semana de que ele estava comigo, não, nenhuma. De que ele estava com meu filho, não, nenhuma. É difícil ver seu filho doentinho, caidinho. É difícil você estar assim, porque quando te tira também um pouco da tua saúde, você fica mais debilitada ainda. Mas não teve um dia que eu não tivesse chegado em casa e eu não tivesse a certeza. Amém, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Foi difícil? Foi difícil.
Sexta-feira eu apaguei fogo das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Mas eu cheguei em casa e meu filho estava de bracinho aberto. Mamãe, 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 vamos brincar? Vamos, filho. Mamãe está morta, mas vamos brincar. Você está já bem a ponto de estar querendo brincar, pulando? Então eu estou feliz. E eu estou mais feliz ainda, porque eu sei que o Senhor foi conosco e é conosco todos os dias. São 2 versículos que a gente sabe de cor, como eu disse, gente, mas nem sempre é tão fácil vivenciar, porque saber de cor a gente sabe mais de 1, 2, 3, vários, mas vivenciar todos os dias é o desafio, é o que o Senhor nos propõe, da gente conhecer a palavra, mas a gente praticar. O Rogério acabou de orar aqui, a gente vivenciar para que o Senhor possa nos moldar. Né? É isso que Ele quer da gente, moldar a gente todos os dias um pouquinho, para que a gente possa ficar cada vez mais parecido com Ele. E que nós, mães, possamos cada vez mais sermos mães aos pés do Senhor, porque só assim a gente tem condições de fazer alguma coisa, não por nós, mas justamente porque o Senhor é conosco e é em nós. Amém? Eu vou orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de ser instrumento nas Tuas mãos, Pai, mas, sobretudo, obrigado, Pai, porque, ao me fazer instrumento, Senhor, o Senhor, mais uma vez, foi comigo, me mostrou, Senhor, me mostrou o caminho, me mostrou o Teu aprendizado, que o Senhor tinha para mim e para outras pessoas, Senhor, que eu não sei, mas Tu sabes. Eu quero te pedir em especial por cada mãe que está aqui presente, Senhor Jesus, que Tu possa ser com seus corações. É gostoso a gente ter um dia só para a gente, mas o que realmente é mais gostoso é a gente ser agradecida ao Senhor pelo privilégio da gente poder ter os nossos filhos e os nossos filhos perto de nós, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus amoroso e um Deus que cuida da gente em cada detalhe, Senhor. Quando a gente menos espera, o Senhor está ali com a sua mão, com o seu abraço, com o seu colo, que a gente possa estender isso aos nossos filhos, mas também permitir que eles percebam isso, que eles percebam o quanto o seu colo é agradável, o quanto o seu colo é aconchegante, o quanto é bom estar sempre nele, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. Amém.